Tenho que começar o vídeo de hoje com um aviso. Não vá para Dudleytown, Connecticut. Isso não é uma brincadeira, não é um clickbait, é a verdade. Tenho certeza de que no final desse vídeo haverá pessoas que vão querer ir. Não faça isso. Primeiro, é ilegal ir para Dudleytown, é propriedade privada. E segundo, como você verá no vídeo de hoje, há uma razão pela qual as pessoas abandonaram Dudleytown. Não é um lugar seguro para as pessoas. Mas antes de entrarmos na história sobre Dudleytown, se você gosta de coisas estranhas, sombrias e misteriosas contadas como história, você está no lugar certo. Fazemos isso 3 a 4 vezes por semana. Se isso te interessa, assista o vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos semanais. Agora, vamos à história de hoje. Em um dia ensolarado de verão, em 1906, o Dr. William Clark e sua esposa Harriet dirigiam lentamente por uma bela parte do noroeste de Connecticut, chamada Condado de Litchfield. Litchfield é uma área rural muito montanhosa com muitas estradas sinuosas e os Clarks estavam lá para tentar explorar uma área para construir sua segunda casa. O casal morava na cidade de Nova York, onde o Dr. Clark era oncologista, médico oncológico e também professor de faculdade de médicos e cirurgiões da Columbia. E embora a vida dos funcionários fosse muito emocionante e gratificante na cidade, eles também eram muito agitados e caóticos. E então, a razão pela qual eles escolheram Litchfield como lugar para procurar um local para sua segunda casa é porque era o oposto da sua cidade. Era tranquilo, era pacífico, era perfeito. E assim, enquanto esse casal da cidade de Nova York dirigia por essas estradas sinuosas, eles finalmente chegaram a essa bela ponte coberta por árvores. E depois de atravessá-la, eles tiveram uma vista da encosta da montanha à direita. Então, no alto da montanha, havia uma enorme e bela floresta sombreada. E eles viram que havia uma estrada que parecia uma espécie de aranha e entrava na floresta. E o casal não tinha ideia do que estava lá em cima. Mas era tão lindo e eles ficaram imediatamente atraídos que decidiram dar uma olhada e ver se talvez houvesse um lugar para sua segunda casa naquela floresta. E então, o Dr. Clark pegou o carro e subiu pelas estradas de acesso. E muito rapidamente, quando começaram a subir por essas encostas, a estrada tornou-se muito acidentada e coberta de mato. Era bastante óbvio que não havia muitos carros entrando naquela floresta. E assim, antes mesmo de chegar à linha das árvores, o Dr. Clark teve que parar o carro e estacioná-lo na beira da estrada. E então ele e Harriet saíram. E então, a pé, continuaram subindo em direção à floresta. E assim que o casal realmente entrou na floresta, imediatamente a luz do sol desapareceu, porque a cobertura sobre suas cabeças era muito espessa e o ar ficou fresco e refrescante. E depois de caminhar apenas alguns minutos, a floresta, que a princípio parecia muito quieta e silenciosa, de repente ganhou vida. Eles podiam ouvir o chilrear dos pássaros e os animais correndo e o zumbido dos insetos. E então, mais à frente, eles viram que havia um campo ao lado da estrada cheio de macieiras silvestres, crescendo em todas as direções. E quando se aproximaram, viram que havia um cervo bem no meio das macieiras, comendo maçãs diretamente dos galhos. Logo depois de todas essas macieiras, o casal começou a passar por esses enormes e lindos canteiros de rosas, lilazes e flores amarelas brilhantes e amargas que margeavam as estradas. E então, em pouco tempo, o casal estava atravessando esses riachos murmurantes, e ao longe eles podiam ouvir o som de água corrente, como água fresca de nascente descendo da montanha. E então, quando o sol começou a aparecer através da copa acima deles, quase parecia que a floresta estava brilhando, literalmente. Essa floresta ficava na encosta de uma colina, e a encosta era feita de rocha, que tinha mica dentro dela. E mica é um tipo de mineral que, quando a luz do sol o atinge, quase que parece que está brilhando. E é claro que havia as corujas. À medida que o Dr. Clark e sua esposa caminhavam cada vez mais nessa bela floresta, eles ouviam mais e mais corujas piando ao longe para os Clarks. Isso fez a floresta parecer encantada. Era quase como se as corujas cumprimentassem pessoalmente. Quando o casal se virou e começou a voltar para o carro, eles já haviam decidido que iriam construir sua segunda casa naquela floresta. E assim, depois de voltarem para sua casa em Nova York, eles prontamente preencheram a papelada para comprar 1000 acres dentro daquela floresta de Connecticut. E aquela floresta tinha um nome. Chamava-se Entrada Negra. E recebeu esse nome porque, olhando de fora, a floresta estava basicamente escura o tempo todo.
Havia sombra das montanhas próximas e também o dócil dentro da entrada escura é excepcionalmente espessa. Houve uma época em que realmente existia uma cidade dentro daquela floresta negra. No entanto, todas as pessoas que viviam naquela cidade já haviam partido. Os únicos vestígios dessa cidade eram alguns muros de pedra em ruínas e algumas fundações de casas espalhadas pelo chão escuro da entrada da floresta. Os Clarks tinham visto algumas dessas ruínas enquanto caminhavam por esse caminho coberto de vegetação pela floresta, mas não estavam preocupados. Em vez disso, eles sentiram que essas ruínas realmente acrescentariam algum charme à floresta. Depois que a compra do terreno foi finalizada, o Dr. Clark começou a procurar construtores locais em Connecticut que pudessem ajudá-lo a construir essa segunda casa dentro da Floresta Negra. Mas não importa quanto dinheiro ele ofereceu aos construtores locais de Connecticut, todos disseram não. Agora, nenhum deles deu uma resposta direta ao Dr. Clark sobre por que estavam recusando. Então, o Dr. Clark meio que presumiu que, você sabe, esse projeto não é enorme, é apenas uma casa. E a floresta é bastante isolada e difícil acesso. Então, ele pensou, provavelmente esses construtores acharam que não vale a pena o esforço. Mas o Dr. Clark não desanimou. Ele decidiu que construiria a casa sozinho. Afinal, ele era um cara muito habilidoso e competente, que cresceu em uma fazenda em Nova Jersey e por isso sabia construir coisas. E assim, durante os meses seguintes, o Dr. Clark viajaria da cidade de Nova York para a Floresta Escura todos os fins de semana e construiria essa casa. Primeiro, ele cortou uma enorme faixa de árvores naquele pedaço plano de suas terras. E então, com todas essas madeiras que ele cortou, ele construiu sua cabana rústica de 2 andares nessa parte plana do seu terreno. E então, perto do topo dessa colina, havia uma nascente de água doce no topo. E então, ele colocou encanamentos da nascente em sua cabana para que pudessem ter água fresca. Na encosta dessa colina próxima havia um riacho, e o Dr. Clark adorava ficar parando e olhando esses riachos, porque dentro dele havia todas aquelas trutas que corriam por todo o lado. E então, o Dr. Clark construiu uma piscina com lindas margens cobertas de musgo bem perto desse riacho, para que ele pudesse sentar lá e observar os peixes. No dia de ação de graças daquele ano, a cabana estava pronta. E então, o Dr. Clark e sua esposa Harriet ficaram na cabana para comemorar o feriado. E, enquanto eles estavam sentados na piscina, observando as trutas e ouvindo as corujas piarem ao longe, ambos concordaram que essa segunda casa era como um pedacinho do céu. E então, a cada verão a partir de então, e todos os feriados importantes que eles pudessem, os Clarks viajavam para sua casa na Floresta Escura e nadavam, caminhavam e relaxavam e observavam as folhas na encosta da montanha virarem de verde a amarelo brilhantes e laranja a vermelho. Isso foi perfeito, isso é, até 1918. Naquele verão, o casal estava em sua segunda casa na floresta quando o Dr. Clark foi repentinamente chamado de volta a Nova York para atender uma emergência médica. Harriet ficou muito chateada com a perspectiva de ficar sozinha nessa cabana no meio da floresta por sabe-se lá quantos dias. Então, quando ela deixou o marido na plataforma de trem próxima, ela o fez prometer que voltaria em breve, e ele disse que voltaria logo. E então, o Dr. Clark entrou no trem. Ele se foi, e Harriet ficou ali parada, com os braços cruzados, observando enquanto ele se afastava do confortável assento dele naquele trem. E o Dr. Clark não tinha ideia de que sua esposa estava prestes a ter um pesadelo enquanto ele estivesse fora. Quando os Clarks compraram seus 1000 acres na Floresta Negra, eles praticamente não fizeram nenhuma pesquisa da floresta ou da área circundante. Se tivessem feito isso, muito provavelmente não teriam comprado aquele terreno. Veja bem, a cidade que ficava dentro da Floresta Negra, que agora era apenas ruínas que os Clarks viram quando caminharam pela primeira vez dentro da floresta, foi abandonada por um motivo muito específico. Ela foi amaldiçoada, pelo menos é o que dizem os moradores locais. E, na verdade, essa foi a razão pela qual nenhum construtor naquela área estava disposto a ir com o Dr. Clark para a floresta para construir sua casa, porque eles estavam com muito medo de chegar perto das ruínas daquela cidade. Essa cidade, que era conhecida como Dudleytown, foi fundada pela primeira vez na década de 1740. No início, eram apenas algumas pessoas e algumas pequenas estruturas, mas rapidamente, 30 famílias se mudaram e era uma pequena cidade próspera. Mas, quando o século XVIII chegou ao fim, coisas terríveis começaram a acontecer aos residentes dessa cidade.
Primeiro foi a família Carter. Eles se mudaram para Dudleytown em 1759 e logo depois de chegar lá, 6 membros de sua família morreram repentinamente de cólera. O restante da família Carter ficou tão angustiado com as perdas que deixou Dudleytown e foi para Nova York, onde se reassentaram. Mas quase imediatamente após se instalarem lá, os nativos americanos invadiram suas propriedades e o massacraram. E as 3 pessoas sobreviventes a esse massacre, que eram 3 crianças, e foram todas raptadas e levadas embora. Em 1792, um residente de Dudley, chamado Hollister, morreu repentinamente. Agora, não sabemos se ele caiu do telhado ou se foi um assassinato. Ninguém realmente sabe. Mas podemos concordar que sua morte prematura aconteceu na casa de um homem chamado Tanner. E Tanner, após a morte de Hollister, de repente começou a falar obsessivamente sobre essas criaturas estranhas que ele via na floresta à noite, meio que vagando pela estrada escura da floresta. E ele falava sobre isso o tempo todo e ninguém o ouvia. E eventualmente Tanner enlouqueceu e sua filha teve que cuidar dele pelo resto de sua vida. E enquanto Tanner estava perdendo a cabeça lentamente, seu vizinho chamado Abel também começou a relatar que estava vendo criaturas estranhas vagando pela linha das árvores por toda a cidade. E como Abel continuou a relatar ter visto essas criaturas estranhas espreitando nas sombras, ele lentamente enlouqueceu e teve que ser cuidado até a sua morte. No início de 1800, um famoso herói da Guerra Revolucionária, General Herman Swift, que morava em Dudleytown, perdeu a cabeça logo depois que sua esposa foi atingida por um raio. Então, em 1813, uma epidemia desconhecida atingiu Dudleytown e matou muitos de seus residentes. Depois disso, mais e mais residentes de Dudleytown morreram repentinamente ou misteriosamente, e também mais e mais residentes começaram a se apresentar, ouvindo histórias sobre terem visto essas criaturas estranhas e sombrias, e se moviam ao redor da linha das árvores à noite. Por volta de 1900, todos os residentes de Dudleytown morreram ou simplesmente partiram, abandonando suas casas. Exceto uma família, os Bruffs. Mas em uma rápida sucessão, todas as ovelhas da família Bruffs morreram. Então, a mãe morreu de tuberculose. Em seguida, os 2 filhos foram acusados de roubo em uma cidade próxima. Então, eles simplesmente desapareceram, deixando uma pessoa, John Bruff, o pai. Mas a casa da família Bruff foi totalmente queimada. Então John, que estava dominado pela dor, simplesmente vagou pela floresta e nunca mais se ouviu falar nele. Nesse ponto, Dudleytown tornou-se oficialmente uma cidade fantasma e ninguém mais morava lá. E foi nesse ponto, em 1906, que o Dr. Clark e Harriet fizeram sua bela caminhada de verão pela floresta e descobriram onde queriam construir sua segunda casa. Então, voltaremos a 1918 e o Dr. Clark, ele está em uma licença médica de emergência em Nova York. Acaba sendo muito rápido. Ele volta ao trem em 36 horas e para na estação bem perto da Floresta Negra e espera ver Harriet esperando por ele na plataforma. Mas quando o trem chegou na estação, ela não estava lá. Bem, o Dr. Clark não era uma pessoa supersticiosa, mas por algum motivo, quando não viu sua esposa ali, sentiu que algo estava errado. Não há razão para ela não ter ido cumprimentá-lo. Quer dizer, ela estava preocupada em ficar sozinha na cabana e sabia que ele chegaria naquele exato momento. E então, sentindo-se um pouco em pânico, o Dr. Clark saiu da estação de trem e a pé seguiu até a estrada escura. E quando ele chegou lá, ele começou a andar naquela estrada coberta de mato, caminho que levava imediatamente à sua casa. Assim que ele estava na sombra das árvores, ele começou a ouvir aquelas corujas piando muito alto de longe. Agora, normalmente, o som dessas corujas piando fazia com que ele se sentisse bem-vindo, mas dessa vez, ele se sentiu assustado. Ele sentiu que algo estava errado mais à frente, e então começou a correr pela floresta, e estava muito escuro e tudo que ele conseguia ouvir era o som dessas corujas, e estava ficando cada vez mais alto. Então, finalmente, ele chega à clareira onde fica sua propriedade, e nesse momento, há uma sinfonia de corujas piando praticamente em cima dele. Ele olha para sua casa no alto dessa colina e vê que a porta da frente está ligeiramente aberta. E agora, com o coração acelerado, ele imaginando o que estava acontecendo com sua esposa, o Dr. Clark corre até a varanda da frente. Ele chegou até a porta e a abre completamente. E então, pouco antes dele entrar em sua casa, um barulho repentino e agudo começou no segundo andar da sua casa. E foi tão surpreendente para o Dr. Clark que ele simplesmente congelou onde estava.
e estava muito alto por causa das corujas ao seu redor da floresta atrás dele. E qualquer que seja esse barulho, ele apenas ficou ali parado, sem saber o que fazer. Então, enquanto ele estava sentado lá tomando coragem para investigar sua casa, ele percebe que é esse barulho estridente. É o som de risadas maníacas e insanas vindo do segundo andar. Sentindo que sua esposa devia estar em perigo, o médico subiu os degraus próximos até o segundo andar e percebeu que essa risada era uma risada estridente, que vinha do quarto principal. E então, ele correu pelo curto corredor. Ele ficou à frente da porta fechada que dava para o quarto principal e lentamente abriu, e lá no canto do quarto estava sua esposa. Ela estava no chão, enrolada como uma bola de frente para a porta. Suas mãos estavam cerradas em punhos e seus olhos estavam abertos e sem piscar, e sua boca estava aberta, mais larga do que humanamente possível. E enquanto ele estava olhando para sua esposa, se perguntando o que estava acontecendo, ele percebe que essa risada insana e estridente vem de sua esposa, mas nem parece que está saindo dela. Ela está respirando com dificuldade, sua boca permanece aberta e a risada está saindo dela. E então, o médico ficou ali observando sua esposa, que estava olhando diretamente nos olhos dele. E finalmente, ele ficou tão assustado que virou e correu. Durante as 36 horas do Dr. Clark, que ele estava em Nova York, algo aconteceu com a sua esposa. Não sabemos o que foi, mas fez com que ela perdesse a cabeça. A única coisa sobre a qual ela falava eram sobre as estranhas criaturas que vinham da floresta. Segundo alguns relatos, Harriet passou o resto da sua vida em um asilo para doentes mentais. Segundo outros relatos, ela voltou com o Dr. Clark para Nova York, onde tirou a sua vida. Hoje, Dudley Tal não só ainda está abandonada, mas também é ilegal visitá-la. No entanto, as pessoas ainda entram furtivamente em Dudley Tal e andam pelas ruínas, e muitas delas relatam sentir essas bolas de ar frio onde não deveria haver frio. E também, alguns outros disseram que enquanto caminhavam, sentiram mãos de fantasma batendo neles e empurrando eles. Alguns disseram que tiraram fotos dentro da floresta escura perto de Dudley Tal e capturaram figuras estranhas e sombrias que não podiam ser vistas a olho nu. O famoso casal paranormal Ed e Lorraine Warren filmaram uma série especial na década de 1970 dentro da Floresta Escura e declararam que a área ao redor de Dudley Tal estava possuída por demônios.